Eu quero começar esse vídeo colocando uma coisa em perspectiva. Quando a gente fala de controle mental, quase todo mundo imagina ideias, crenças, ideologias e discursos. Mas quanto mais eu observo o comportamento humano e quanto mais eu estudo o sistema nervoso, mais evidente fica como uma coisa que quase ninguém gosta de encarar. O controlo, ele não começa na mente, ele começa no corpo. Antes de você pensar, antes de você formular uma opinião, antes de você chamar algo de escolha, o seu sistema nervoso já respondeu ao ambiente. E isso não é uma interpretação moderna. No início do século XX, pesquisadores como Vladimir Benterev já estudava o ser humano como um sistema de reflexos. O interesse dele não estava em crenças, valores ou intenções. Estava na resposta, no que o corpo faz quando é exposto repetidamente a um estímulo. Benterev mostrou que é possível condicionar comportamento sem que a pessoa precise entender, concordar ou sequer perceber o processo. O corpo aprende antes da mente. A mente, ela chega depois, organizando uma narrativa aceitável para aquilo que já aconteceu. Quando você entende isso, começa a perceber que boa parte do que é chamado de decisão não nasce de um pensamento livre, mas de um reflexo bem treinado. E é exatamente esse princípio que vai ser reaproveitado ao longo do século XX em diferentes contextos. Primeiro em laboratórios, depois em ambientes militares, depois em projetos de modulação psicológica que buscavam previsibilidade de comportamento, resistência à dor, obediência, dissociação e controle de resposta. Em nenhum desses contextos, o foco principal era convencer alguém de alguma coisa. O foco era e sempre foi o corpo. Porque quando o corpo reage de uma forma previsível, a mente se ajusta sozinha. E aqui entra um ponto importante. Quando hoje se fala de hábitos, padrões emocionais ou comportamento inconsciente, muitas vezes se ignora que esses conceitos nasceram de estudos muito mais duros, ligados a condicionamento, reflexos e engenharia do comportamento humano. A linguagem, ela mudou. O mecanismo permaneceu. Ele opera buscando estabilidade. Ele filtra a realidade, reduz complexidade, automatiza respostas para manter o sistema funcionando. E é por isso que tanta gente que está escolhendo, quanto na verdade só está reagindo. A mente, ela explica. O corpo decide. Ele já decidiu. Quando você começa a olhar para isso com mais intenção e atenção, fica claro que controle mental não é algo distante nem excepcional, nem restritos somente a projetos secretos do passado. Ele começa sempre no mesmo lugar, na forma como o corpo aprende a responder antes que a consciência perceba. E é isso que a gente vai destrinchar aqui. Quando a gente começa a observar o comportamento humano desse jeito, uma coisa fica clara. O controle não acontece
porque alguém convence você de alguma coisa. Ele acontece porque o corpo aprende a reagir antes que a consciência perceba. E depois, a mente ela entra em cena apenas para organizar uma explicação que parece coerente. E é por isso que tanta gente acredita que está escolhendo livremente, quando na verdade ela só está repetindo um padrão que foi treinado ao longo do tempo. Quando você entende que o corpo reage primeiro, surge uma pergunta inevitável. Por que algumas pessoas começam a perceber isso mais cedo, enquanto outras passam a vida inteira presas no mesmo reflexos, as mesmas respostas e as mesmas decisões? O que faz certos sistemas nervosos serem mais sensíveis, mais alertas, mais capazes de perceber quando algo está sendo induzido? Isso não é força de vontade, isso não é inteligência. E também não é espiritualidade. Tem a ver como o corpo foi moldado pelo ambiente, pelo estresse, pela repetição e pela necessidade de sobreviver. E é isso que a gente vai começar a observar no próximo vídeo. Porque perceber o mecanismo não é o fim do processo, é só o começo da autonomia.